Nesse vídeo você vai aprender como usar as rotas dentro do Flutter. Existem algumas formas de fazer essa implementação e eu vou mostrar aqui elas e destacar a melhor opção. A navegação padrão do Flutter pode ser muito fácil de aplicar, mas ela pode facilmente se tornar algo difícil de ler e de se sustentar, principalmente em apps maiores. Por isso as rotas serão um grande aliado para a gente nessa sustentabilidade da leitura e também na implementação de navegações mais eficientes no nosso app. Então, se você quer saber como implementar as rotas dentro do Flutter, fica aí no vídeo. Você está no canal Cajur Code. Bem, pessoal, esse é o app que a gente vai usar como exemplo. Ele é bem simples, ele tem duas páginas só, né? Essa é a primeira página e quando você clica nesse botão, você vai para a segunda, onde a gente passa esse parâmetro aqui na navegação. Então, olhando aqui o nosso código, a gente só tem um arquivo main, onde a gente vai ter a nossa função main chamando um stateless myapp. Esse stateless retorna um material app, que retorna no home a nossa page home, que é um stateless também. E ele vai ter, esse stateless vai ter um scaffold, um app bar, um center e uma column, tendo o nosso texto, né, primeira página, e um elevation button, que ao clicado ele faz a navegação para a próxima página aqui, passando o parâmetro ABC para a nossa second page, que também está implementada aqui embaixo. Ela é um stateless, então clicando aqui a gente vê a nossa segunda página. E ela também tem a mesma coisa, ela vai ter uma app bar, um scaffold, um app bar, um center e uma column tendo o nome segunda página e a mensagem que veio aqui no parâmetro de navegação. Beleza? Esse app está funcionando, ele está usando a navegação padrão e agora a gente vai implementar, né, as rotas dentro dele. Então beleza, aqui a gente tem o nosso push, a navegação comum. E como eu disse, a navegação comum pode ficar muito difícil quando você vai fazer para apps maiores. Então, por exemplo, imagine que você está fazendo um app onde tem um conjunto de páginas que só podem ser abertas por um usuário do tipo ADM. E aí você vai ter que fazer essa verificação. Então, fazer essa verificação aqui pode ser bem complicado. Por isso, as rotas vão ajudar bastante, porque a gente consegue encapsular num canto só toda a nossa lógica e regras de navegação do nosso app. Para implementar as rotas, a gente tem algumas opções, né? Uma delas é ir no nosso main e chamarmos o parâmetro routes, certo? Então a gente pode vir aqui no nosso main, chamar o routes. Esse routes ele vai receber um map, certo? Ele recebe um map que vai ter um tipo string como chave e que vai retornar uma função de build context. Então o que é que acontece? Quando a gente navega com rotas, a gente não navega com as instâncias direto das nossas páginas. Então aqui no nosso navigation push eu estou fazendo uma instância, chamando material page routes, e estou instanciando a nossa second page aqui com o parâmetro. Na navegação por rota a gente vai usar nomes. Então aqui a gente pode declarar um nome, né, é um identificador, e atribuir a esse identificador um retorno de página, que no caso seria o nosso second page. Então como é que vai ser isso? A gente vem aqui no nosso map, e podemos colocar aqui second, que é o nome da nossa página, e a gente vai retornar uma função aqui. Ela vai receber um parâmetro de contexto que a gente precisa passar, nesse caso, na nossa página. A gente pode chamar aqui a nossa página second page, passando o parâmetro ABC. Aqui ele está reclamando porque tem esse const aqui. Deixa eu tirar. E pronto. Vou colocar algum constant aqui para tirar esses avisos. E aqui também. Beleza, aqui a nossa fez uma configuração na nossa rota. Então toda vida que a gente fizer uma navegação para o nome second, a nossa página second, essa instância será retornada. E como é que a gente faz isso? Vamos voltar aqui no nosso elevation button, né, o botão que faz a navegação para a segunda página, e a gente vai mudar essa função. A gente não vai usar o push. Na verdade, a gente vai usar o push, mas outro tipo de push. A gente pode excluir todo ele aqui até o ponto, né, do navigator. E chamando aqui as funções do nosso navigator, a gente vai ter uma que se chama push name. E é ela que a gente vai usar quando a gente trabalha com rotas. Esse push name vai receber um context, né, um build context, uma string, que é o route name, que é o nome da rota, e um objeto, que são os argumentos, que eu vou explicar mais tarde. Então aqui para a gente fazer a nossa navegação agora, a gente vai simplesmente declarar a nossa string aqui, chamando o nome da nossa página.
o nome que a gente definiu lá em cima, né? Veja, o nome que tem que ser o nome igual. Se não for o nome igual, ele não vai fazer a navegação, ele vai dar erro, né? Então, uma vez que a gente implementa aqui o nome certo, a gente pode atualizar o nosso app. Na verdade, a gente fazer o build dele, né? Que ele não está rodando ainda no navegador, no emulador. Beleza, a gente está aqui com o nosso app e com as nossas rotas implementadas. Então, clicando aqui no nosso botão, nosso Navigation Push Name vai chamar o nosso second e por fim vai retornar a nossa página com o nosso parâmetro ABC. E é isso exatamente o que acontece. Beleza, essa é uma das formas, mas qual é o problema de usar isso aqui? O problema dessa implementação é que não vamos poder usar valores dinâmicos. Então a nossa página second sempre vai receber o parâmetro ABC, nesse caso. E na grande maioria das vezes a gente vai implementar apps que vão passar valores dinâmicos para as páginas, que mudam, né? Seja um input do usuário ou valores que venham do back-end. E como é que a gente resolve isso? Como é que a gente resolve esse problema de passar valores dinâmicos? E para isso a gente vai ter que usar outra função de rotas, que não é essa. A gente vai excluir essa daqui e a gente vai chamar o onGeneratorRoutes. Esse parâmetro ele não recebe um map, mas sim uma função. A gente abrir aqui, ele vai receber uma função que retorna um route do tipo dinâmico e recebe um padrão route settings. E é dentro dessa função que a gente vai controlar toda a nossa lógica de navegação, desde definir o nome das nossas páginas até alguns controles como verificar se o dado está adequado ou verificar se o usuário tem permissão de acessar tal página. A gente pode fazer todo esse controle aqui e encapsular toda essa lógica em um só lugar. Bom, eu vou mostrar o padrão mais comum. O padrão mais comum não é criar essa função aqui direto no nosso Material App. Então a gente vai excluir aqui e a gente vai criar um arquivo novo. Esse arquivo a gente vai chamar de route generate.dart. Aqui a gente vai criar uma classe que também vai se chamar routeGenerate. E dentro dessa classe a gente vai criar uma função estática chamada GenerateRoute. Essa função vai ter os mesmos parâmetros de saída e de entrada que o nosso onGenerate. Então a gente vai definir aqui que essa função ela vai retornar um tipo route dinâmico, que é o que está lá, né? Dynamic, e vai receber um parâmetro de route settings. Vamos chamar de settings. E agora vamos conectar essa. Aqui está maiúsculo, né? Função tem que ser minúsculo. Agora a gente vai conectar essa função lá no nosso onGenerate. A gente vai simplesmente chamar ela aqui routeGenerate.generateRoute. A gente não precisa passar esses parâmetros aqui, a gente só precisa apontar para a nossa função. Vou colocar isso aqui como uma constant. Tira aqui. A gente vai fazer uma configuração desse home, mas primeiro vamos voltar aqui para o nosso routeGenerate. Com isso aqui já dá certo, né? Nossa página ele já vai identificar e passar os parâmetros corretamente. E é aqui dentro dessa função que a gente vai aplicar toda a nossa lógica de navegação. Então olha só, com o nosso parâmetro de entrada, o route settings, a gente vai ter acesso a dois parâmetros muito importantes, que é o arguments e o name. Certo? O name é o nome da nossa rota, ou seja, é o nome que a gente vai mandar aqui. Então, toda vez que a gente fizer o nosso navigation push, a gente vai continuar usando o push name, certo? Mesmo com o generate route. Toda vez que a gente fizer o nosso push name, passando o parâmetro nome, esse nome vai ficar armazenado nesse valor. E a gente vai poder verificar aqui e encaminhar ele para a página adequada. O outro argumento importante é o arguments. E esse arguments é qualquer valor que a gente passar no nosso parâmetro. Então, muitas vezes a gente vai fazer a nossa navegação querendo passar um valor, que é o caso da nossa second page. Então, para fazer isso, a gente vai chamar o parâmetro arguments, que também é um parâmetro do nosso push name. E ele é um tipo objeto, ele recebe qualquer coisa. E aqui a gente vai passar o valor que a gente deseja para a nossa página seguinte, né? O valor que a gente deseja enviar. No caso, a gente vai colocar aqui a nossa string, ABC. E já está tudo certo aqui. Quando a navegação for feita, ele vai chamar o second
passando um argumento do tipo string ABC. Aqui na nossa rota, a gente já vai querer isolar esse argumento. Então, a gente vai chamar aqui args igual a settings, ao nosso parâmetro setting. Pronto, arguments. Pronto, aqui a gente já consegue isolar o nosso argumento. E aqui embaixo, a gente vai começar a trabalhar e identificar os nomes das rotas e direcionar eles para as páginas adequadas. Para isso, a gente vai usar um switch case, que vai receber aqui o nosso parâmetro de nome, nosso name. E aqui dentro dos cases, a gente vai fazer as nossas verificações. Então, a gente vai definir que toda vida que o nome /second for chamado, a gente vai querer retornar o que? A nossa second page. Uma coisa importante, esse é um padrão muito comum de escrita de nomes, tá? De rotas, usar o parâmetro barra. Se a gente abrir aqui o nosso name, ele vai ter um exemplo com isso, né? /settings. Então, assim, não é necessário, mas é um padrão extremamente comum e usado, e eu recomendo fortemente que você siga esses padrões. Então, toda vida que a nossa route generate for chamada contendo como seu nome, contendo no name o second, a gente vai querer retornar a nossa second page. Então, para isso, a gente vai simplesmente chamar o return. Aqui a gente vai ter que declarar o nosso material page routes, porque a nossa função retorna no tipo routes. E aqui a gente vai chamar a nossa função build, bem parecido com essa função aqui, é bem parecida com a função que a gente manda lá no nosso push de navegação normal. É uma função, a gente não precisa do contexto, aqui é um builder context, a gente não precisa. E aqui a gente chama, declarar uma constant, aqui é a nossa second page. Passando que parâmetro? O parâmetro que veio no nosso argumento, né? Que é o parâmetro que a gente mandou aqui, que a gente vai mandar no nosso push name. Então, a gente simplesmente coloca aqui o nosso x. E ok. Aqui ele está dando um erro, por quê? Porque o nosso message recebe um string e o x não é um string, né? Ele é um valor dinâmico, é um valor do tipo object. Então, antes de chamar o nosso material page routes, antes de retornar, a gente vai querer verificar também se esse valor é um tipo string, ou seja, é um valor adequado para ser mandado para o nosso second page. Então, a gente vai verificar se x is string. Se for, a gente manda a nossa rota tranquilamente. Porque aqui não é constant. Beleza. Se for, a gente manda a nossa rota tranquilamente. Caso não seja, ou seja, se a gente tentou acessar a second page mandando um valor que não for uma string, a gente vai querer declarar um erro. E a gente vai chamar um else aqui. E eu vou colocar aqui um return erro page. Essa é uma função que a gente vai criar agora mesmo. Então, vou vir aqui, criar método. Essa função ela também retorna um route dynamic. Eu vou copiar aqui, colar aqui. Beleza. Ela não recebe nenhum parâmetro. E aqui eu vou também retornar um material page routes, porque a nossa função retorna um map. E aqui eu vou chamar a função também, sem precisar do contexto. E aqui eu vou construir uma página de erro já mandando o nosso scaffold. Como o nosso build vai receber um tipo widget, eu posso construir aqui direto o nosso scaffold com o nosso uma app bar. Vou colocar aqui nossa app bar com um title do tipo text com o nome erro. Isso aqui é uma constant. E no nosso body, a gente também vai ter um center. Vou colocar um center, um children, que recebe também um text com o nome erro. Vou colocar constante também. Assim, se a gente tentar acessar a nossa second page com um valor que não seja um string, a página erro page vai ser mostrada, simplesmente mostrando o texto erro dentro dela. Aqui a nossa função já funciona. Ele está enclamando um erro por causa do nosso... Porque existem alguns casos em que não há retorno. Então, vamos colocar aqui o nosso default. E chamando também o nosso erro page. Então, se por acaso a gente quiser navegar para alguma página que não existe, né? Que não foi mapeada em nenhum dos cases, retorne a página de errar, a página de erro, porque realmente é um erro, essa página não existe. Beleza, eu vou atualizar o app aqui de novo. E agora a gente pode ver no nosso app a navegação funcionando tranquilamente, passando o parâmetro ABC. E a gente teve um erro. Obviamente teve um erro porque eu não mudei aqui o nosso nome. Você lembra que a gente definiu o nosso nome com um barra aqui. E eu não mudei aqui
Por isso, ele encaminhou para a nossa página de erro. Ficou até legal que a gente mostrou a nossa página de erro, né? A gente pôde ver funcionando, né? Mas por que deu erro? Quando eu fiz a navegação sem o barra, ele procurou um second aqui dentro do nosso switch case. Como ele não achou, ele caiu no nosso default, que retorna a nossa página de erro, que é exatamente essa página aqui. Então vamos corrigir ela. Vamos botar o nosso barra. Vamos atualizar o nosso app. Ok? Segunda página. Tudo certo agora. Nossa segunda página com o parâmetro ABC. A gente pode mudar aqui e a gente não vai ter... A transmissão vai ocorrer tranquilamente. Renovo. ABCVVV. Beleza. Se a gente tentar passar um parâmetro aqui que não seja um string, ele também vai retornar um erro. Então, por exemplo, vou passar um bool aqui. Ok, segunda página, erro. Exatamente porque o nosso argumento não é um string e pela configuração que a gente fez, a nossa second page tem que receber um string. Se não for um string, ele vai retornar a página de erro. Veja só como a nossa navegação ganha muito mais inteligência dessa forma. Muito mais inteligência e dinâmica. Essa é a grande vantagem das rotas. Vou colocar aqui a string de novo. Beleza. Agora a gente vai fazer uma configuração aqui no nosso main. Porque normalmente, perceba que funcionou tudo. Mas quando a gente usa as rotas, a gente não vai querer usar o home instanciando direto a nossa classe. A gente vai chamar o nosso parâmetro initialRoutes, que define o nome da nossa primeira rota. Por padrão, a primeira rota de todo app sempre vai ser o barra. Esse é um padrão de nomenclatura comum no Flutter, é o barra. Então vamos definir o nosso barra ali. Qual é o nosso barra no nosso app? É a nossa homepage. Então aqui no topo do nosso case, como primeiro caso, você vai botar case. Caso o nosso nome seja barra, a gente vai querer retornar o nosso, vamos chamar o nosso material page routes. A gente vai retornar o nosso homepage. Aqui tem que colocar o parâmetro, multivírgula e uma constant aqui para tirar esse aviso. Pronto, no caso do nosso home, ele não tem nenhum... ele deu um exception aqui, mas foi porque eu só dei um hot reload, eu não reiniciei o app. Como a gente mudou aqui o nosso main, ele bugou, mas tudo bem. Como o nosso home não recebe nada, então a gente pode simplesmente retornar ele aqui sem precisar verificar nenhum dado. Então vamos atualizar aqui o nosso app e ele vai continuar funcionando do mesmo jeito, só que agora a gente recebe o nosso init_route com um barra, que é a nossa primeira página. E a navegação continua funcionando sem problemas. Então, pessoal, é assim que você implementar as rotas. Veja que não é um bicho de sete cabeças, é bem simples. Mas a implementação de rotas deixa o seu app muito mais elegante até, né? Porque você encapsula toda a sua lógica em uma função ou uma classe. Você consegue ter muito mais controle até dos estados de erro de navegação. A gente poderia, por exemplo, nesse state passar uma string aqui, por exemplo, mensagem, e exibir essa mensagem aqui embaixo. Tem essa constante aqui. E, por exemplo, se a gente fizesse a navegação aqui no nosso second page com um parâmetro que não fosse string, a gente poderia mandar a mensagem que o dado deve ser string. E aqui no nosso erro a gente pode dizer que página não encontrada. A gente atualizar o nosso app aqui, vamos forçar um erro. Como, por exemplo, fazer uma página diferente aqui. Vamos tirar o D. E quando a gente for, vai aparecer o erro com a página não encontrada. Então perceba que a gente também consegue informar para o nosso usuário o que está acontecendo no app. Então se, por exemplo, você tivesse uma página onde você precisasse de um acesso de ADM, você pode informar dessa forma para o usuário de que ele não tem autorização para acessar tal página. A informação poderia vir aqui, você não tem privilégios para acessar tal página. Primeira página, um erro, o dado deve ser um string. Beleza? Então é assim que você implementa as rotas. Pessoal. Elas vão deixar seus apps muito mais elegantes, muito mais dinâmicos e interessantes. E se você gostou do vídeo, por favor, deixa o like, isso ajuda bastante. E se você quer saber mais conteúdo como esse, considere se inscrever no canal e ativar as notificações para receber toda vida que a gente lançar um novo vídeo. Eu vou ficando por aqui e até o próximo.